Boa tarde, turma 300. Desejo a todos saúde e paz. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre estatística, né? Nós já vimos as medidas de tendência central, que são a média aritmética, média ponderada, a moda. Não foi o que se viu anteriormente? Foi. Agora nós vamos ver as medidas de dispersão. O que estuda a medida de dispersão? Vamos ver aqui. A medida de dispersão é a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, nós vamos estudar essas variáveis agora. Amplitude, variância e desvio padrão, dentro da medida de dispersão. Depois nós vamos definir cada uma delas, tá ok? Então, é com base nas medidas centrais que constituímos a estimativa de erro de uma pesquisa e analisamos a dispersão entre seus dados, ou seja, entre as variáveis. Vimos anteriormente que as medidas de tendência central buscam representar um conjunto de dados por um meio de um único valor. Então, nós vimos a medida de tendência central, que ela busca estudar um único valor. Contudo, em diversas situações, faz-se necessário para melhor representar o conjunto de dados. Algumas medidas que indiquem a distribuição desses valores em torno da média, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Estudar medidas de dispersão, tá? Que estuda a amplitude, a mediana, medida de amplitude, a variância e o desvio padrão, tá ok? E esses valores são estudados em torno da média. Que média? A média aritmética. Essas medidas são denominadas medidas de dispersão. É o que nós vamos ver aqui na sequência, não? Vamos começar com um exemplo. Lá na frente a gente define cada elemento desses. O exemplo aqui que vai começar. Para representar o salário de 5 funcionários de certo setor de uma empresa, por exemplo, podemos utilizar o seu valor médio. Inclusive, nós já fizemos um exercício a respeito de salário para calcular a média do salário daquela empresa. Aqui é outra situação, mas com salário. Então, foi dado aqui 5 valores de salários de 5 funcionários. Um funcionário ganha 2.660, outro 2.700, outros 3.040, outro 3.200, outro 3.400. O que nós vamos ver? Nós vamos fazer 2 exemplos e comparar um com o outro e ver qual que se aproxima mais de uma média. Então, esses valores aqui, primeiro, que foram dados, nós vamos calcular a média aritmética. Então, como é que se calcula a média aritmética? Soma todos os termos do conjunto e divide pelo número de elementos do conjunto. Então, eu tenho 2.660, mais 2.700, mais 3.040, mais 3.200, mais 3.400. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, divide-se por 5. Somando isso aqui, tá? Dá 15.000. 15.000 dividido por 5 dá exatamente 3.000. Então, vamos dar uma melhorada aqui, para encontrar o somatório. Depois a gente faz a divisão. Então, esse somatório aqui dá 15.000. 15.000
dividido por 5. Ora, 15 mil dividido por 5 dá exatamente 3 mil. Então, esse é o salário médio da empresa. E o salário, em média, dos funcionários. A gente sabe que cada um ganha um valor, mas, na média, dá 3 mil reais, tá ok? Então, fizemos esse primeiro exemplo, vamos fazer o segundo e verificar o que acontece, que é exatamente para ver essas medidas de dispersão. No segundo exemplo, nós temos o salário de 1.680, outro 1.680, outro 1.900, outro 3.800 e outro 5.940. Observe que esse valor aqui, ó, é muito mais disperso em relação a cada um desses. Somando tudo aqui, ó, também vai dar o mesmo valor. Tá ok? Quanto? 15 mil. Vou melhorar também lá. Então, vou copiar esse valor lá para o outro, que é o mesmo valor. Copiei. Então, 15 mil dividido pelo número de elementos, quanto dá? Também vai dar 3 mil reais. Então, os valores aqui, ó, a média dos dois tipos de valores deu a mesma média, tá ok? O que nós queremos ver? A diferença de cada valor de um para o outro. Então, note que em ambos os exemplos, a média é igual a 3 mil. Podemos observar. A média geral dos salários, nas duas situações, deu 3 mil. Então, vamos agora fazer a análise entre um e outro. A média entre um e outro deu 3 mil. Contudo, no exemplo 1, os valores estão mais próximos da média. E no exemplo 2, mais distantes. Dizemos que o exemplo 1, os valores estão menos dispersos em relação à média do que o exemplo 2. O que ele quer dizer? Que no exemplo 1, nós não temos nenhum salário menor do que 2 mil. 2.660, 2.700, 3.040, 3.200, 3.400. Esses valores estão muito mais próximos da média do que no exemplo 2. Observe que no exemplo 2, ó, nós temos 1.680, 1.680, 1.900. Todos esses valores estão bem distantes de 3 mil. Como tem um que supera os 3 mil, e o último valor é muito maior do que 3 mil, aí elevou a média para 3 mil reais. Logo, o exemplo 1 está muito mais próximo, cada valor desse, da média. E o segundo está muito mais distante. Logo, essa medida de dispersão do 1 para o 2 indica que o exemplo 2 está mais disperso, ou seja, mais distante da média. Então, isso é o que nós estamos verificando dentro da medida de dispersão, tá ok? Daí nós vamos calcular também o desvio padrão e a variância, tá ok? Nós vimos lá no início que a medida de dispersão, ela estuda a amplitude, o desvio padrão e a variância. E agora vai ter bastante cálculo, porém, é só praticamente as 4 operações, mais a potência e mais fazer uma divisãozinha que faz parte das 4 operações, tá bom?
mas tem que estar afinado com essas 4 operações. Portanto, eu peço a vocês que, no início, pode até achar dificultoso, porém, não é que tenha muita dificuldade, tem um pouco de trabalho. Então, vamos ver aqui também o desvio médio, tá? Que faz parte da medida de dispersão. Então, o desvio médio, temos outro exemplo aqui, ó. Observe a seguir a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária em certa semana. Então, agora nós temos outro exemplo, onde durante a semana, em uma concessionária, foram vendidos, no domingo, 26 carros, na segunda-feira, 12 carros, na terça, 18, na quarta, 16, na quinta, 33, na sexta, 17, no sábado, 25. A gente já pode observar que essa medida de dispersão é bem distante uma da outra. 26 para 12, 12 para 8, para 18, 18, 16, 33. Ó. É uma espécie de uma gangorra, né? Se você botar no gráfico de linha, você vai ver que vai dar uma espécie de várias pirâmides, tá? Um sobe e desce. Como é que se encontra essa variável? No caso, o desvio médio. Desvio médio, eu tenho que primeiro calcular a média aritmética. E como é que se calcula a média aritmética? Somando os elementos do conjunto e dividindo pelo número de elementos. Primeiro, quantos dias nós trabalhamos vendendo os carros? De domingo a sábado dá quanto? 7 dias, tá ok? Então, o N aqui é 7, número de elementos. Vou somar o número de carros vendidos durante a semana. Então, 26 mais 12, mais 18, mais 16, mais 33, mais 17, mais 25. Somando isso aqui tudo, ó, dá quanto? Façam aí no celular. Dá 147. 147 dividido pelo número de elementos, 7, que são o número de dias. Então, nós temos, em média, 21 veículos vendidos por dia. Em média, né? Dá para observar aqui, ó, na tabelazinha, que não é exatamente 21 carros. Agora, o somatório deles, para que se encontre a média, deu 21. Então, 26 mais 12 dá 38, mais 18 dá 56, aqui dá 72, 105, 122, com 25, 147. Dividido por 7, dá 21 veículos. Portanto, nós vamos calcular agora o desvio de cada valor em relação à média. Então, nós vamos calcular os desvios de cada valor em relação à média. E como é que nós vamos calcular esse desvio médio? É muito fácil. Você vai pegar cada elemento e subtrair da... subtrair do número de elementos, aliás, da média. Então, vai ficar, ó, x1 menos x. Observe que aqui eu tenho o valor de x barra, tá ok? X barra. Então, fazendo essa subtração, ó, nós temos x1, que é o 26, menos o x barra, que é a média. Então, bem aqui, ó, esse x que se calcula é exatamente a média. Tá ok? Tem bem aqui, ó, a média, chamado de x barra. Então, fica 26 menos a média, que dá 21. Aí vem, ó, 12 menos 21,
18 menos 21, 16 menos 21, 33 menos 21, e assim sucessivamente. Então, ó, 26 menos 21 dá 5. 12 menos 21 dá menos 9. 18 menos 21 dá menos 3. 33 menos 21 dá 12. 17 menos 21 dá menos 4. 25 menos 21 dá exatamente 4. Então, se eu somar esses termos aqui, ó, eu vou encontrar 0, tá ok? Mas nós vamos ver isso na próxima aula, o que vai acontecer, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, volta na próxima aula e termina de calcular essa densidade, tá? Esse DM, no caso, o desvio médio, tá bom? Então, vou parar por aqui, muito obrigado e até a próxima. Logo, logo estou de volta.